Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ler alguns versículos em Gênesis. Eu gostaria que você acompanhasse. E diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai para Gênesis 15, versículo 18. Gênesis 15, versículo 18. Deus prometendo, fazendo promessas a Abraão. Gênesis 15, versículo 18. Diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vá lá agora para 17, 19, capítulo 17, versículo 19. Capítulo 17, versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis capítulo 21, versículo 1. Diz assim: visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, e ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o lugar: o Senhor proverá. No dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Extenso, mas para que a gente entenda o cenário. Não sei se ao ler você fez na sua imagem, na imagem da sua cabeça, o cenário: Abraão com o seu filho no colo, levando ele e colocando o seu filhinho ali no altar. Quem viu isso na cabeça? Essa imagem? Alguém? Levante a mão. Eu. Era uma criança? Não era uma criança. Isaque não era uma criança. Então, se você fez a imagem de Isaque uma criança, desfaz ela agora, porque Isaque tinha 37 anos quando isso aconteceu. Ele era mais velho do que eu, 1 ano. Eu acho que já muda um pouco o cenário, né? Nós vemos um Abraão levando o seu filho, uma criança. Mas você vê Abraão levando o seu filho com 37 anos, é um cara que já entende das coisas, né? É um cara que já entende das coisas. É uma vida inteira. É quase uma geração que Abraão tem ali que se dispor, né? Vou levar o meu filho e vou fazer o que Deus está pedindo. Então não é uma criança. Não é uma criança pequena que não sabe o que está acontecendo. É um homem. Sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas isso é só uma informação. A mensagem nós vamos meditar agora. Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que fale contigo. Fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Sexta-feira nós estávamos aqui em oração e enquanto nós orávamos me veio à memória essa palavra com algo que eu senti em meu coração que Deus estava falando. Então fui meditar nisso e
e percebi que Abraão é abençoado por Deus. Ele recebe uma promessa do Senhor, mesmo vivendo em impossibilidades. Ele já era velho, a sua esposa era estéril. Para ter uma descendência, sua esposa ofereceu sua serva, ele então teve um filho com ela, Ismael. Mas um filho legítimo de sua esposa ele não tinha. Ele recebe uma promessa do Senhor, que ele vai ser pai de uma grande nação, como nós lemos, que seria abençoado, que seria próspero, que se multiplicaria em todas as nações da terra, sua descendência. E Deus promete isso a Abraão, sem ele ter ao menos um filho legítimo para chamar de sua descendência. Muito embora havia Ismael, mas não era filho de sua esposa. Até que com 100 anos, Abraão circuncida Isaque. Sua esposa já velha tem um filho, e a Bíblia diz, porque o Senhor a visitou. Deus foi muito gracioso e começa a executar o plano na vida de Abraão, na vida de Sara, e ali começa a nação de Israel. Que Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos se tornam as tribos, vem Israel, vem toda uma nação que Deus aí escolhe para si. E aí, o que chama a atenção e nesse cenário é que Deus, primeiro ele pede a Abraão uma coisa que na nossa mente é ilógico. Um Deus que promete e depois pede de volta. Um Deus que quer abençoar e aí quando eu recebo ele pede, não, me entregue. Algo também que Deus lá na frente proibiu. Se Deus lá na frente proibiu, é que o coração dele nunca aceitou sacrifício humano. Levítico capítulo 20. Deus faz uma proibição a Israel e não aceita. E o que diz Levítico capítulo 20? Aqueles que sacrificarem suas crianças a Moloque, era um deus aos redores de Canaã, Deus iria contra a família de quem fez isso. Está escrito no texto. Deus iria contra a família. Então, se Deus nunca permitiu sacrifício humano, porque ele pede um sacrifício humano a Abraão, sendo que Isaque fez parte do plano e do projeto de Deus? Por que Deus então pede para que isso aconteça? Porque parece-nos meio ilógico. Porque de um homem abençoado e abençoador, porque quando Deus chama Abraão, o que ele diz? Se tu uma bênção. Então o cara é um abençoador, ele não é só um abençoado, ele é um abençoador. Há poucos segundos quase que ele se torna um pai assassino. Alguém que sacrificou o seu próprio filho. O que ele iria dizer aos outros? Qual era o legado que iria acontecer? Qual é a lógica que Deus usou para que fizesse essa prova com Abraão? Eu acho que se nós virarmos a chave da visão com que nós olhamos o texto e nós olhamos aquilo que aconteceu, talvez nos explique melhor. Primeiro, Deus ainda diz, a palavra dele ainda diz, ele quis fazer prova de Abraão. Não havia lei, não havia nada escrito, não havia mandamentos. E aquilo que estava nascendo, um projeto de Deus, precisava ser provado. Agora, queira eu entender
que a prova que Deus dá a Abraão é que Abraão se envolvesse com aquilo que Deus estava fazendo, e não apenas com aquilo que Deus deu porque Ele estava fazendo. Eu te explico melhor. Muitas pessoas estão atrás de Deus só por aquilo que Ele pode oferecer. E aí, quando recebe aquilo que Deus pode dar, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer porque não houve um envolvimento com o projeto de Deus. Não houve um envolvimento com aquilo que Deus queria fazer. E esse envolvimento não é de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Deus prova Abraão de dentro para fora, para que ele tivesse envolvido, porque a única coisa que mudou aqui em Abraão foi seu coração. Ele botou para fora toda a confiança, dependência e obediência que ele tinha a Deus. Ele provou. Ele fez prova. Assim como diz a palavra lá no Novo Testamento: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Em outras palavras, prove daquilo que você crê e daquilo que você está envolvido no projeto de Deus. Faça prova disso, me prove. Tenha provas que o Evangelho te transformou. Tenha provas que o poder de Deus é transformador. Tenha provas que o poder de Deus é restaurador e pode restaurar o homem. Ou você acha que Deus estava planejando algo muito e muito grande a fim de destruir uma família? Porque imagine se Abraão pega aquele cutelo e sacrifica e corta o pescoço de Isaac. Deus tem um plano de salvar a todos. O desejo de Deus é de salvar a todos. Deus quer que você esteja envolvido com esse plano. Mas para isso você não precisa colocar a sua família em risco. Para isso você não precisa colocar a sua família no altar do sacrifício e sacrificá-la. Deus não deseja isso. Deus não deseja isso. A experiência que Isaac teve foi uma experiência de ressurreição. Ao terceiro dia, Abraão sobe no monte, é indicado o monte onde ele sobe com Isaac. Isaac perguntou a Abraão: onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus vai prover. Mas quando ele foi amarrado no altar ali, Abraão com o cutelo na mão, ele já sabia que era ele que ia morrer. Ele já sabia que ele que era o sacrifício. A experiência que Abraão ou Isaac teve não foi de morte. Não era uma experiência de sacrifício que Deus queria proporcionar a Abraão. Era uma experiência de ressurreição. Era uma experiência de vida. É de alguém que tinha um filho e que deu o seu filho. Um sacrifício no altar do Senhor nunca é para destruir algo. Um sacrifício no altar do Senhor nunca é para desconstrução, sempre é uma construção. Um sacrifício no altar do Senhor não está em foque a morte, mas está em foque a vida. Quando Israel sacrificava cordeiros, aquele sangue não era o cordeiro que morria, coitadinho do cordeiro. Não, era o sangue que trazia perdão e eles viam isso como vida. O sangue é vida. A experiência que Abraão teve naquele monte com seu filho, é aquele filho que iria morrer, ele teve uma experiência de ressurreição e não de morte. Vire a chave, vire o prisma. Deus não queria dar uma experiência de sacrifício, como não deu. Você já ouviu muitas vezes: onde está o seu Isaac, o sacrifício ao Senhor. Muitas vezes você já ouviu isso: dê o seu Isaac ao Senhor. Mas preste atenção, Isaac continuou vivo.
Isaac continuou vivo. Deus não quer tomar nada de você, mas você precisa fazer provas de dentro para fora, de que você está envolvido naquilo que Deus está fazendo. E todas as coisas, mesmo que seja a que Ele lhe deu, mesmo que seja uma promessa que o Senhor lhe deu, não é nunca o final, é sempre parte de um processo de que Deus está fazendo. Se você ora a Deus e pede muito um filho, eu quero muito um filho, Senhor. Quando você tiver a notícia, estou recebendo um filho, não é o final. Não é o final do pedido, não é o final da promessa, é parte de um processo. E aí onde é que provo então que estou envolvido com o processo do que Deus está fazendo? Simples assim. Entregue seu filho ao Senhor. Mas como eu entrego meu filho ao Senhor? Vou trazer ele à casa de Israel e vou deixar ele morar aqui? Pode ser, mas não é isso. O teu filho precisa ter uma experiência de ressurreição. Assim como tua casa precisa experimentar essa experiência de ressurreição. E essa experiência de ressurreição, eu vou lhe dizer, só Cristo pode proporcionar. Só Cristo pode trazer a vida onde há morte. Só Cristo pode trazer vida onde já não tem mais jeito. Só Cristo pode trazer vida onde há um projeto de Deus. Não há nada que possa fazer. Não há nada que possamos fazer. Como eu preguei aqui domingo passado. Se o sacerdote, o levita, passou pelo bom samaritano e nada pôde fazer, era porque a condição daquele sacerdote, daquele levita, era a mesma daquele homem assaltado. Era uma condição. O bom samaritano que resgatou, talvez tinha vida dentro de si. Se é Jesus na história como bom samaritano, era ele quem poderia devolver a vida e dar uma experiência de ressurreição àquele que estava semi-morto. E o envolvimento que nós temos com a palavra de Deus e com o projeto de Deus, com aquilo que Deus está planejando, com aquilo que Deus está projetando, para nós é preciso que haja um envolvimento. E que esse envolvimento, ele não quer que você sacrifique a tua vida, a tua família, coloque em risco os teus relacionamentos com outras pessoas. Agora, depois nós vamos ler o texto. Se houver injúria, se houver difamação, por amor de Jesus, glorie-se nisso. Mas do contrário, você é alguém que crê, que recebeu vida. Por isso todo o envolvimento de sua vida, existe vida. Todo envolvimento de sua vida, seja onde for, seja em sua casa, no seu trabalho, seja na sua igreja, seja na sociedade, seja nas suas redes sociais, todas elas precisam ter essa experiência de ressurreição. Nós não somos apenas crentes. É necessário que haja uma conversão em nosso coração. É necessário que o nosso coração esteja convertido a Deus. E o que Deus faz com Abraão é converter o coração dele ao projeto que Deus estava fazendo. E se necessário fosse, iria até as últimas consequências. É porque Deus é um pai amoroso, que Ele não vai colocar você em risco. Ele não quer destruir você. Ele quer reconstruir. Ele não quer que você tenha uma experiência de morte. Ele quer que você tenha uma experiência de vida. Porque se Isaac levantou ali daquele altar e Abraão desamarrou ele, pode ter certeza, cara. O cara passou pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, estou vivo. No lugar de morte houve uma experiência de vida. De um pai que deu o seu filho. Parece que nós vimos essa história lá na frente.
Na verdade, essa história na eternidade já existia. Deus só estava encenando antes de revelar em seu Filho Jesus, Yeshua, que há uma experiência de ressurreição, não de morte. Porque nós lembramos, como nós vamos tomar hoje, participar da ceia, da mesa do Senhor, nós lembramos de sua morte, nós lembramos de sua cruz, mas há de se lembrar da ressurreição de Cristo, que nos trouxe vida. Há de se lembrar da ressurreição de Cristo, que nos trouxe esperança, que nos trouxe boas novas. Há de se lembrar da ressurreição de Cristo, que aprovou. Há de se lembrar da ressurreição de Cristo, que pôde trazer ao meu coração a vida que Deus quer me dar, a reconstrução, a reformulação do homem. Abraão tem uma prova com Deus, e em seu envolvimento com aquilo que Deus estava fazendo, ele estava disposto a confiar, a depender, a ter fé, a se entregar, a obedecer. Ele estava disposto. Essas são as provas do Evangelho que recebemos. Essas são as provas da experiência de vida que temos com Deus. Quando nós estamos dispostos em nosso coração, confiar, entregar, depender, ter fé, acreditar que os finais que nós planejamos muitas vezes só fazem parte do processo, muitas vezes só está no começo. A vida que Isaac, quando Isaac nasceu, não era a promessa de Deus ali em sua totalidade, em sua plenitude. Ainda que ele tivesse uma experiência de ressurreição lá naquele monte com o seu pai, ainda não era a plenitude daquilo que Deus estava fazendo. Ainda que ele teve filhos, teve vários filhos, ainda que povoou toda a terra, não é ainda a plenitude daquilo que Deus está fazendo. Ainda que você tenha recebido a Cristo, ainda que Cristo tenha transformado sua vida, ainda não é a plenitude dos tempos. Nós ainda viveremos com Ele, nós ainda nos alegraremos em sua eternidade, nós ainda dançaremos, nós ainda celebraremos ao Rei dos Reis, nós ainda estaremos incluídos na visão de João. Nós estaremos incluídos na visão que João teve, de uma multidão de santos com vestes brancas, com palmas em suas mãos, declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Essa é a esperança em nossos corações. Essa é a experiência que nos torna experimentados, transformados e restaurados pela vida que nós temos, porque recebemos de Cristo Jesus, pela vida que nós recebemos do Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior do que receber ao Senhor e poder louvar, e poder adorar, e poder engrandecer. Os momentos que temos de louvor, os momentos que temos de adoração, os momentos que temos de oração, faça isso com uma experiência de ressurreição que você teve. Faça isso com alegria. Dê ao Senhor, entregue tudo ao Senhor. Entregue sua casa, sua família, entregue seus filhos, entregue seus planos, deixe os seus planos de lado. Vá se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Vá se envolver com o projeto de Deus.
Se Deus quer salvar os necessitados, se Deus quer abençoar as viúvas, se Deus quer trazer paternidade aos órfãos, se envolvam com isso. Não precisa fazer célula, não precisa pregar nas praças, não precisa se tornar um pastor, não precisa. Você só precisa se envolver com aquilo que Deus está fazendo, só isso. Deixa fluir tudo, deixa fluir da maneira que Deus quer. Deixa fluir da maneira que Deus quer. Se Deus planejou, projetou que Abraão seria um abençoador, que Abraão seria abençoado, que ele teria um filho, lá na frente, 37 anos depois, Deus pede a Abraão: dê o seu filho, sacrifique-o, para que Abraão pudesse ver o Deus da vida. O Deus da vida, para que Isaac tivesse essa experiência que o seu pai teve, uma experiência de ressurreição. Por favor, não sacrifique a tua vida, não sacrifique os outros que estão à sua volta. Jesus tem uma experiência de vida para cada coração. Não odeie a quem Jesus ama, não despreze a quem Deus amou, não deixe de perdoar a quem Deus oferece perdão, não deixe de abençoar a quem Deus quer abençoar, não fale mal daquele a quem Deus quer falar bem. Se envolva com aquilo que Deus está fazendo. A nossa vida precisa estar em uma profundidade na presença de Deus, a ponto de termos níveis profundos de experiências de confiança, a ponto de termos níveis profundos de experiência de dependência em Deus. E eu vou lhe dizer, se as necessidades e se a prova não lhe levar a níveis profundos, provoque-os. Mas eu acho que já basta toda a prova que nós passamos sem entender, toda a prova que nós passamos sem discernir o que Deus está fazendo, o que é que Deus quer. Deus não quer te matar, Ele quer lhe dar uma experiência de vida. Ele quer mostrar que a vida que temos, vivendo da nossa maneira, sendo donos do nosso próprio nariz, não nos serve. Não nos serve. Há um nome que Deus lhe deu, que Deus sonhou, que Deus planejou com você. Há um plano, há um projeto que Deus planejou com você, para que você estivesse apto e aprovado a fazer parte daquilo que Deus está fazendo nas nações dessa terra. Mesmo que você esteja em uma igreja com 50 pessoas dentro, mesmo que você esteja num bairro, no JK em Marília, há um projeto de Deus para as nações dessa terra que você pode estar envolvido. Seja acreditando, seja confiando, seja indo, seja abençoando, seja intercedendo. Eu não sei, mas que seja da forma onde nós estamos nos tornando alguém que esteja envolvido com o projeto de Deus, sem botar em risco nada daquilo que Deus quer proteger, sem botar em risco nada daquilo que Deus quer abençoar, daquilo que Deus quer trazer saúde. Não vai botar os seus filhos à mercê da morte. Dê a eles experiências de vida. Sabe o que me chamou a atenção esses dias? O Conselho de Pediatria dos Estados Unidos, do Japão e do Canadá. Preste atenção nisso. O Conselho de Pediatria desses países
Fizeram algumas pesquisas sobre o uso do celular para crianças. De 0 a 2 anos, não dê celular para os seus filhos. De 0 a 2 anos. De 2 a 6 anos, 1 hora no máximo. De 6 a 18 anos, 2 horas no máximo. Claro que com a vigilância dos pais daquilo que ele está assistindo. Eu fico pensando que tem pais que ajoelham todos os dias e agradecem a Deus. Obrigado pelo celular que me ajudou na educação do meu filho. Você não está dando uma experiência de ressurreição aos seus filhos. Tire isso da frente dos seus filhos. Dê limites. Dê limites. Tem psicólogos aqui que sabem o que é isso. O que isso traz? Vê lá no Google depois. Uso de celular para crianças. Vê lá os motivos. Até depressão, ansiedade e suicídio entre crianças. É ou não é? Rony, Patrícia, é ou não é? Até suicídio entre crianças. Há uma formação cognitiva muito, mas muito delicada em nossos filhos. O que diz Deuteronômio? Inculque a palavra aos seus filhos. Fale com eles da palavra ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao comer, ao sair, ao entrar. Deuteronômio 18. É uma experiência de ressurreição aos nossos filhos. Se a Bíblia dá um mandamento, fale com a palavra, fale da palavra de Deus para ele em todo o tempo, a toda hora, em tudo aquilo que você fizer, todo dia. É uma experiência de vida. Nós vemos o que Abraão passar uma prova de ter que entregar o seu filho, e Deus não permitiu que isso acontecesse. Então preste atenção, Deus não está permitindo que nós matemos os nossos filhos, dando a eles coisas nocivas, não impondo limites. Se você não tiver um reflexo da autoridade de Deus sobre o seu lar, ele nunca vai entender a autoridade do Senhor. Paternidade se faz com muito amor, e o amor é respeito, admiração, proteção, mas também é limites. Se Deus tem um projeto de família, Ele não quer que você coloque a sua em risco. Que Deus é esse que quer te usar para ganhar as famílias da terra, destruindo a sua. Por isso que a Bíblia diz: o obreiro aprovado, ele que seja um bom governante no seu lar, seja um bom marido. Há muitos conselhos e muitas dicas de como ser alguém melhor, mas eu vou lhe falar: a experiência do Evangelho não é apenas um melhoramento moral, uma experiência de vida, de verdade, de transformação. É algo inexplicável, algo que a ciência não consegue muito explicar, algo que os amigos não vão entender, mas é algo aqui que muda, que transforma. É só nos envolvermos com aquilo que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro 4, 13. Diz assim. Vamos lá? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que a Bíblia está dizendo aqui, colocando nas palavras que nós estamos usando. Se for para você ficar sofrendo por tanto sacrifício que você está fazendo em sua vida, por favor, pare com isso. Agora, se for para sofrer, para abrir mão, para renunciar por amor a Cristo, você é bem-aventurado. Mas como assim? Como que eu vou sofrer por Cristo e serei bem-aventurado? Porque não é uma experiência de morte, é uma experiência de ressurreição. É o que a Bíblia diz: aquele que quer achar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la, pela experiência de ressurreição que o Senhor pode dar. Quando Caim levou a oferta ao Senhor e foi desaprovado por Deus, Deus disse a Caim: você não procedeu bem. Abel tinha levado uma oferta e tinha sido aprovado. Caim levou uma oferta e foi desaprovado. Não era o comportamento, a procedência não era o que ele estava fazendo. O bom proceder era uma transformação aqui dentro. Abel estava envolvido com aquilo que os céus estavam lhe dizendo. Abel estava envolvido com a vontade dos céus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós precisamos estar envolvidos nela. E sabemos que tudo o que está se passando, tudo, não se compara ainda com a glória que há de vir. Por isso que nós nos gloriamos, porque temos a certeza de que receberemos a recompensa por entregarmos e confiarmos somente no Senhor. Você pode dizer amém? Você pode ficar em pé no seu lugar.